Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. A partir deste mês de agosto, o TRT de Mato Grosso contará com uma nova desembargadora em seu quadro. Trata-se de Maria Beatriz Teodoro Gomes, nomeada pela Presidência da República na vaga destinada a advogado, conforme a regra do 5º Constitucional. E para saber quem é e o que pensa a nova desembargadora do trabalho, ela está aqui com a gente para a nossa entrevista dessa semana. Doutora Maria Beatriz, a senhora é mineira de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e está há quanto tempo aqui em Mato Grosso? Eu estou aqui no Mato Grosso desde agosto de 1983, quando eu me casei e vim acompanhando meu marido. E a senhora veio direto para Cuiabá? Não, eu me formei em 82 pela Faculdade Milton Campos, de Belo Horizonte, e fiquei ainda um ano trabalhando em Belo Horizonte, no escritório Dr. Paulo Eduardo Almeida de Melo. E, posteriormente, quando me casei, eu fui direto para a fazenda e morei na fazenda por 3 anos. Onde, doutora? A fazenda era uma propriedade rural de sociedade do meu sogro com um parente dele próximo. E essa fica localizada no município de Indiavaí. Quando eu mudei para cá, ainda se chamava Água Suja, não era nem município ainda, era uma vila que pertencia ao município de Araputanga. Mas a senhora ficou lá 3 anos? 3 anos. Quando eu mudei para o Mato Grosso, as estradas ainda eram, a grande maioria, pelo menos para chegar até a fazenda, eram estradas de terra. Nós tínhamos asfalto até o quilômetro 120, que tem um posto ainda até hoje, permanece no caminho de Cuiabá a Cáceres. E meu marido era o gerente da fazenda. E quando é que você falou que ficou 3 anos na fazenda? Então, foi aí que você voltou a advogar? Sim, quando eu fui para a fazenda, o meu marido sempre foi uma pessoa muito carinhosa e sensível e sabia da minha necessidade de trabalho. E claro que dentro da fazenda, nós não tínhamos nem empregada, nem nada, eu fazia todo o serviço da casa, mas ele sabia que aquele tipo de trabalho não me satisfazia. Então, ele ficou sabendo pelo gerente do Banco Bradesco de Araputanga que estava vagando o cargo de advogado da comarca de Cáceres, da agência de Cáceres, que na época era a única comarca em funcionamento na região. E sugeriu, então, para mim, perguntou se eu teria interesse em me candidatar a essa vaga de advogada do Bradesco, da agência de Cáceres. E eu, na mesma hora, aceitei de pronto, porque sempre foi minha vocação, mas eu dependia dele, porque nós tínhamos só um carro na fazenda e se ele teria disposição. Na época, eu consultei da mesma forma, se para ele também seria interessante ele poder me levar ou destacar alguém da fazenda para poder me levar a Cáceres. E durante esses 3 anos que eu fiquei na fazenda, nós tínhamos um rádio amador, que eu comunicava com o rádio amador da agência de Cáceres, e sempre que tinha algum cliente interessado em negociar alguma dívida, alguma coisa, o processo mesmo, eu ia a Cáceres. Eu normalmente ia a cada 15 dias, ele me deixava na cidade. Eu ficava no hotel 2, 3 dias, de acordo com a necessidade, e depois retornava. Então, na verdade, foram só os 6 primeiros meses que eu fiquei só mesmo cuidando de galinha, de horta, mas depois eu consegui conciliar tudo, tanto a advocacia como os afazeres domésticos. E você ficou advogando muito tempo em Cáceres, nessa região, Sim. Antes de vir para Cuiabá? Sim, depois, né, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, nós sentimos a necessidade de montarmos uma casa na cidade mais próxima. Só que daí aconteceu o seguinte, já tinham sido instaladas as comarcas de Mirassol do Oeste e Cáceres. E eu precisava, então, conciliar as distâncias
tanto para o meu trabalho quanto para o trabalho do meu marido. E foi aí que nós, então, optamos por Mirassol do Oeste, e eu comecei a advogar também para o Bradesco nas outras agências que foram inauguradas nas cidades de Mirassol, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, depois Pontes e Lacerda. E o meu ingresso na Justiça do Trabalho, a advocacia trabalhista, ela se deu em 90, se não me engano, 92 ou 93, com a instalação da Vara do Trabalho de Cáceres. As minhas primeiras audiências foram realizadas sob a presidência, ainda juntas, né, de conciliação, sob a presidência do Dr. Pedro Foltran, que hoje se encontra em Brasília, não é isso? Doutora, e Cuiabá? Quando foi que você veio para a capital? Como boa mineira, sou contadora de causas, né? Então, a minha vinda para Cuiabá também veio para atender as necessidades da família dos meus filhos, que já estavam com idade de 12 e 11 anos. E então eu vim para cá em 1999 e já trabalhando praticamente só na área trabalhista. Eu assumi a diretoria jurídica de um grande grupo frigorífico do estado e em algumas empresas também de vigilância, curtumes, e com isso eu vim para Cuiabá e consegui conciliar essa advocacia no interior, porque as matrizes das empresas estavam sediadas aqui em Cuiabá e eles me proporcionavam meios de locomoção para as várias varas do trabalho existentes no Mato Grosso. Advogo e já advoguei em São Félix, na itinerante de Vila Rica, em Sinop, Alta Floresta, Juara, Tangará, Mirassol, Cáceres, que é o berço, né? O início de tudo. Então você tem, doutora, uma visão da Justiça do Trabalho, não só uma visão de todo o Estado, mas da Justiça do Trabalho em todo o Estado. Com certeza. Uma visão bem geral das dificuldades dos advogados, dos juízes, dos servidores, né? Então, e do grande esforço dos juízes também para levar uma justiça célere para esses rincões do estado de Mato Grosso. E você, doutora, com essa sua visão, né, de quem estava do outro lado do balcão, a sua visão é que a Justiça do Trabalho tem conseguido dar esse dinamismo e essa celeridade necessária? Olha, eu entendo que sim, e sou uma admiradora de longa data da Justiça do Trabalho. Eu acho que o que existe hoje na Justiça do Trabalho é aquele ideal, eles conseguiram concretizar o ideal de justiça que eu sempre tive nos bancos de faculdade. Por quê? Eu entendo que a justiça é suprema só de Deus, certo? Mas nós estamos aqui como instrumentos dele para buscar e aplicar uma justiça dos homens, guiados por ele. E não adianta você dar ao jurisdicionado uma prestação jurisdicional tardia. Justiça tardia é injustiça. E a Justiça do Trabalho, acertando ou errando, ela está sempre primando pela celeridade. Então, eu vejo esse comprometimento em todos os juízes. E eu conheço muitos juízes, porque como eu falei inicialmente, eu estou aqui atuando na Justiça do Trabalho desde 92. Então, conheço juízes que já aposentaram, juízes que estão hoje no tribunal, como a doutora Adna Bussolaro, uma querida juíza que hoje está já aposentada e voltou para o seu estado natal, como o doutor Edson, que eu comecei a advogar com ele substituindo na vara de Cáceres.
Doutora, você falou sobre sua carreira como advogada, no interior do estado, inclusive, e agora você vem para uma nova carreira. Você está preparada para esse novo desafio? Mas isso você responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. As Varas da Cidadania fazem parte de um projeto pioneiro da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Através delas, está sendo possível a inclusão digital de pessoas sem oportunidades de acesso ao mundo da internet. Em pouco mais de 2 anos de instalação, as Varas da Cidadania já capacitaram milhares de cidadãos entre jovens e pessoas da terceira idade, dotando-as de conhecimentos básicos de informática, consulta à internet e também noções de direito e cidadania. Justiça do Trabalho em Mato Grosso, a Justiça Cidadã. Este é o programa Trabalho em Revista, que hoje conversa com a nova desembargadora do TRT de Mato Grosso, Maria Beatriz Teodoro Gomes. Doutora Maria Beatriz, eu estava perguntando sobre os desafios dessa nova carreira que você agora tem pela frente e se você está preparada. Pois é, acho que é um grande desafio, é uma mudança, né, profissional muito grande. Discutir, debater com pessoas queridas como a doutora Deisimar, o doutor Edson, que sempre me incentivaram, doutora Carla Reita também. Eu acho que preparada, acho que estou me preparando, contando com o auxílio dos amigos, e eu acho que ninguém está efetivamente pronto para nada nessa vida, mas eu sempre construí minha vida em cima de desafios. Iniciei desde a minha infância uma peregrinação, mudando de cidade em cidade com meu pai. Inicialmente, saindo de um trabalho estável, funcionário do Banco do Brasil, advogado em Ituiutaba, e veio a Revolução. Meu pai precisou deixar toda aquela estabilidade da vida dele, da nossa vida na cidade, casa própria, emprego, para ir respondendo a um processo militar na época da Revolução. Mas a minha família, os meus pais, minha mãe, meu pai especialmente, todos são pessoas muito fortes e que sempre encararam de frente os desafios. E isso a gente não ensina com palavras, mas com atos. E esses atos, essas tomadas de decisões e posturas dos meus pais me influenciaram muito na minha vida. Eu perdi meu irmão muito querido, eu tinha 6 para 7 anos de idade, e foram fatos, acontecimentos que aconteceram na minha infância e que me marcaram para a vida toda, de saber enfrentar todos os desafios de frente, com coragem, não perseverar sempre. E isso eu busco mostrar para os meus filhos no meu dia a dia. Não fujo da raia. Se estou preparada, pretendo sim me preparar o máximo possível. Mas esse preparo vem com o tempo e a gente não pode também ser impiedosa consigo mesmo e cobrar eficiência, conhecimento pleno no primeiro dia de trabalho. Tenho a humildade de reconhecer que sou uma advogada. Então, pensei e agi até agora como tal. Pretendo e tenho certeza que vou conseguir distanciar essa posição, essa postura de advogada e assumir a de magistrado. Doutora, e essa postura de magistrado, agora fazendo parte do quadro da Justiça do Trabalho, desafios a enfrentar também, não só na questão pessoal, mas também desafios como manter a Justiça do Trabalho célere. A gente, dados,
as correições do TST têm demonstrado que a Justiça do Trabalho de Mato Grosso tem conseguido ser célere, dar sua prestação jurisdicional em tempo hábil, mas a demanda é sempre crescente. Como solucionar isso? Qual que é a sua avaliação, você que tem essa visão do interior, da Justiça do Trabalho aqui em Cuiabá, como manter? É um desafio grande, né? E eu acho que nós precisamos ter consciência de que somos seres humanos e que nós precisamos, se não estamos dando conta, de buscar socorro. Como? Com novos concursos, com contratação de pessoal, né, hábil para nos ajudar. Eu acho que já existe um fator muito importante na Justiça do Trabalho, que é o comprometimento. Todos sabem que para entrar aqui tem que estar disposto a trabalhar. Eu não vejo servidor aqui que não esteja realmente comprometido com a celeridade, com a prestação jurisdicional mesmo, propriamente dita. Não só os servidores, os funcionários públicos, os servidores públicos, mas os magistrados também. Eu entendo que nós precisamos, se a demanda crescer, buscar novos concursos, novo material humano para integrar a classe. Mas eu acho que também uma tentativa maior de conciliação é um caminho também a ser pensado. Nós já tivemos aqui alguns juízes que são bem comprometidos com a conciliação e que a gente vê resultados práticos, né? Então, o aumento no número de processos, ele tende, ou melhor dizendo, os processos tendem a diminuir o número de autos em andamento, nas varas, e então eu acho que isso também, se nós não conseguirmos um aumento de pessoal, vamos tentar a velha e costumeira conciliação. Por que não? A qualquer fase do processo. Eu posso até relatar um caso que aconteceu comigo recentemente, de um recurso que foi interposto pela parte e já tendo sido reconhecido o valor da condenação com o depósito da parte reclamada. E veio para o tribunal, julgou, reconheceu o cerceamento de defesa, reabriu a instrução para só lá naquela segunda instrução ser reconhecido que havia dinheiro nos autos suficiente e para ter sido acordado e a parte já levantar aquela importância depositada. E solucionar essa pendência, quer dizer, era um processo a menos, né? Então eu acho que de repente uma tentativa de conciliação em qualquer grau, em qualquer época do processo é bem saudável. Doutora, o Tribunal do Trabalho de Mato Grosso, alguns desembargadores, inclusive, fazem audiências de tentativa de conciliação em segundo grau. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Louvável. Eu acho que é exatamente isso que a gente pode, se nós não temos mais juízes e desembargadores, nós temos que buscar as soluções. E eu acho fantástico, é exatamente isso que nós precisamos, de pessoas com soluções. Doutora, falando em audiências, você está acostumada a lidar com as partes, a lidar com as audiências, ouvindo testemunhas, e agora aqui no tribunal essa realidade vai ficar distante, porque em grau de recurso apenas, os processos, a grande maioria, você vai estar afastada dessa realidade de contato com as partes. Você não vai sentir saudade? Creio que sim, mas eu acho que eu tenho um ideal maior, porque dentro daquela exercício meu da advocacia, eu estava constantemente em contato com as partes, com os juízes, e vendo as necessidades e muitas vezes não conseguindo buscar
uma solução para os casos concretos. Eu acho que no tribunal, todos aqueles percalços que eu percorri durante os meus processos, as instruções, as sentenças, muitas vezes vendo a dificuldade de se provar algum fato, ou muitas vezes tendo que defender alguns casos onde nem eu mesmo sabia se era o mais justo. Então, essa visão aqui hoje, eu acho que eu posso trazer com um pouco mais de conhecimento, de alguma forma somar. Eu estou tentando simplesmente somar e ajudar no que for possível. Doutora Maria Beatriz, como a gente disse no início, a partir de agosto agora você é desembargadora do trabalho aqui em Mato Grosso. O que a sociedade mato-grossense pode esperar dessa nova servidora? Pretendo guiar meus passos com muito equilíbrio, razão, emoção, que eu sou uma pessoa realmente que tem a emoção à flor da pele, mas sempre buscando um equilíbrio nos meus atos, no dia a dia, mas sensível também para com a situação hoje tanto do trabalhador quanto também do empregador. Passamos por momentos de crise e entendo que o bom senso é o que deve realmente imperar as relações de trabalho, buscar um equilíbrio social, harmônico, sempre pautado aí pela dignidade da pessoa humana. Doutora Maria Beatriz, nova desembargadora do Trabalho em Mato Grosso, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. E chegamos ao fim de mais uma entrevista no Trabalho em Revista. Se você quiser rever este programa, é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner Vídeos, que está à direita do site. Lá você encontra também todos os programas que já fizemos. Você pode escolher qual será o assunto da nossa próxima entrevista. Envie sua sugestão ou sua dúvida para o TRT de Mato Grosso. O endereço eletrônico está no seu vídeo. E agora você fica com as notícias e informes da Justiça do Trabalho. Obrigada e continue com a gente. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe! Teremos o maior prazer em recebê-los. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. E aí, tudo bem? Estamos começando as notícias desta semana. E estas são as manchetes desta edição. Escolhida nova desembargadora para o TRT de Mato Grosso. Recurso tecnológico utilizado pela Justiça do Trabalho reduz o tempo de tramitação de processo. A deputada Thelma será relatora do projeto de lei que cria novas varas do trabalho no TRT de Mato Grosso. Assédio moral. Primeira turma aumenta a indenização contra a banca. E então vamos às notícias. A advogada Maria Beatriz Teodoro Gomes será a nova desembargadora do TRT de Mato Grosso, em vaga destinada a advogado, conforme prevê a Constituição Federal. A advogada Maria Beatriz constou na lista tríplice escolhida pelo Tribunal Pleno do TRT mato-grossense para preencher o cargo vago devido à morte do desembargador Luiz Alcântara.
Juntamente com o nome de Maria Beatriz, a lista encaminhada à Presidência da República incluía os advogados Edinaldo de Carvalho Aguiar e Marcos Dantas Teixeira. A nomeação, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 16. A posse será no mês de agosto. A Vara do Trabalho de São Félix do Araguaia deu uma demonstração de celeridade processual com o uso do malote digital, que é um sistema onde os dados oficiais de um processo são enviados pela internet com toda a segurança. No dia 10 de julho, o juiz Nilton Rangel Barreto Paim editou sentenças em 2 processos que tiveram audiência una em 30 de junho na Vara Itinerante de Vila Rica. Os processos foram enviados por malote digital para a elaboração dos cálculos na contadoria do TRT de Mato Grosso, situada em Cuiabá. Num destes casos, se o processo viesse pelo correio, a sentença só seria publicada em 14 de agosto. Como a contadoria devolveu os cálculos no mesmo dia, foi possível ao juiz antecipar a publicação das sentenças para o dia 13 de julho, graças à adoção do sistema de malote digital. A deputada Thelma de Oliveira requereu na Câmara Federal a relatoria do projeto de lei 5549/2009, que trata da criação de 5 novas varas do trabalho em Mato Grosso. A informação foi dada no dia 13 de julho pela deputada durante visita ao TRT de Mato Grosso. No encontro com o presidente do tribunal, desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, a parlamentar disse ainda que o projeto de lei encontra-se atualmente na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com previsão de ser votado ainda em agosto. A proposta é que as 5 novas unidades da Justiça do Trabalho sejam sediadas em Campo Novo do Parecis, Juara, Várzea Grande e as segundas varas dos municípios de Tangará da Serra e Sinop. A primeira turma do TRT de Mato Grosso aumentou de 37 para 80 mil reais o valor da indenização por dano moral, que um banco deverá pagar a uma ex-funcionária. O processo tramitou na 3ª Vara de Cuiabá, onde a juíza Rafaela Pantarotto havia condenado a empresa a indenizar a bancária. A decisão foi baseada no depoimento de testemunhas que acusaram a gerente da agência de assediar as funcionárias com apelos e ordens para que se insinuassem para os clientes, visando aumentar o faturamento da empresa. O banco foi acusado de forçar a trabalhadora a se insinuar para os clientes usando roupas sensuais e até a participar de happy hour para facilitar a aproximação e a realização de negócios. O relator, desembargador Edson Bueno, entendeu que podia se concluir a partir das provas que a bancária de fato sofreu dano moral. Confira agora o calendário das varas itinerantes. O município de Sapezal irá receber a vara itinerante no período de 20 a 24 de julho. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá!